Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje nós vamos iniciar o capítulo 14 e eu quero fazer essa leitura contigo que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Até aqui, quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse canal, por esse recurso que permite que a Tua palavra, meu Deus, ela possa ser compartilhada. Que esse evangelho, Pai, precioso, que esse tesouro inestimável, Pai, possa produzir um efeito nos nossos corações, despertar a nossa fé, transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, e que hoje, Deus, nós possamos ter um encontro real, verdadeiro contigo, que o Teu Espírito ministre aos nossos corações, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós iniciamos esse capítulo 14 e eu gostaria hoje de falar sobre enxergar a verdade. Nós precisamos enxergar quem Deus verdadeiramente é. Nós precisamos enxergar verdadeiramente quem Jesus Cristo é sobre as nossas vidas. E é engraçado porque muitas vezes pode parecer uma verdade muito óbvia, que está debaixo do nosso nariz, mas que nós muitas vezes não estamos atentos, não estamos prestando atenção ou não estamos reconhecendo o valor. E eu quero ilustrar isso a partir de uma realidade que eu acredito que quase todos nós já enfrentamos, que é de perder alguma coisa e ter que encontrar. Você já perdeu alguma coisa que você revirou tudo em busca desse objeto perdido e de alguma forma você gastou tempo, procurou e quando foi descobrir estava na sua cara? Isso já aconteceu comigo. Eu lembro que uma vez meu pai foi ao trabalho e esqueceu a carteira. Ligou do trabalho dizendo assim: a minha carteira não está aqui comigo, deve estar aí em casa, procurem. E a gente começou a saga de procurar essa carteira. Reviramos os armários, abrimos todas as gavetas, procuramos em tudo quanto é lugar, embaixo do sofá, embaixo de tapete, nos lugares mais inusitados. Nessa hora, quando já começa a dar o desespero, você abre a geladeira para ver se não esqueceu lá e caçamos, procuramos, reviramos tudo. Já estava aquele momento de apreensão onde meu pai já estava pensando já em ligar para os bancos para cancelar cartão, com medo de ter perdido o cartão na rua, né? Não só isso, mas os documentos, que você também vai ter que fazer um boletim de ocorrência e tudo isso vem à mente e dá aquela aflição de não encontrar esse objeto. E depois de muita procura, a gente descobriu que estava em cima da mesa, carteira, embaixo de um panfleto de mercado. Era só fazer assim, que a carteira estava ali, na nossa frente, no lugar mais óbvio possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a nossa realidade com Cristo pode se parecer com isso. Está tão perto, está tão próximo, está tão junto de nós e nós estamos ali, talvez sem entender ou encontrar verdadeiramente essa verdade. E isso, de certa forma, aconteceu com aqueles discípulos que estavam ali diariamente com Cristo no seu ministério. E agora, para a gente contextualizar esse capítulo 14, eu preciso te lembrar
dos capítulos anteriores. Nós estamos nos momentos finais, onde Jesus está no seu ministério íntimo com os discípulos, ele está nessa celebração da Páscoa com os seus discípulos, ele lavou os pés, ele deu muitas instruções, e na mensagem anterior, no final do capítulo 13, nós vimos que Jesus ele está trazendo para os discípulos a marca do cristão, que é amar. Se o cristão ama, o mundo conhecerá sobre quem nós somos. E também Jesus falou algo que trouxe uma certa aflição para os discípulos, que foi a informação de que ele iria para um lugar onde os discípulos não poderiam encontrá-lo ou não poderiam ir também. E agora nós vemos que Pedro, ele ficou aflito com essa mensagem e disse: Senhor, não, eu vou, onde o Senhor for eu vou, não tem problema, eu estou disposto a morrer por ti. E Jesus termina dizendo: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, nós percebemos que não só Pedro, mas muito provavelmente os discípulos estavam apreensivos com essa informação de que Jesus não estaria mais com eles. Então, diante disso, Jesus Cristo proclama o versículo 1 desse capítulo 14, quando ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O que Jesus Cristo está dizendo é: não se preocupem, não fiquem agitados, não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Queridos, essa é uma frase tão preciosa de Jesus, porque ele está consolando os seus discípulos, mas consolando os discípulos num dos momentos terríveis da sua vida ministerial, onde ele estava já prestes a ir à cruz do Calvário, onde ele já passaria pelos momentos da sua maior agonia, mas ele estava ali consolando os discípulos. Você tem ideia do que é o nosso Deus que suportou a dor, a aflição, a agonia, ele se levantar para ser o nosso consolo? Esse é o nosso Cristo, é aquele que suporta a dor, suporta a aflição, para nos trazer vida, para nos trazer paz, e agora ele consola os discípulos mesmo em meio a esse tempo de tanta aflição sobre a vida de Cristo. Mas Jesus também diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, Jesus está dizendo assim: depositem a fé de vocês no lugar certo, depositem em Deus, depositem em mim. Jesus também aponta para a sua divindade à medida que ele está equiparando a fé dos discípulos ao Pai e ao Filho. Ou seja, Jesus é Deus, creiam em Deus, creiam em mim. Jesus está dando um comando: permaneçam em fé, naquilo que Deus ordena, naquilo que eu ordeno, porque é isso que traz vida para vocês. Isso é o que vai os livrar da aflição. E nos versículos 2 a 4, Jesus ele apresenta a razão pela qual existe um conforto e um consolo extremamente poderoso que repousa sobre a vida dos discípulos, que é a esperança do céu, é a esperança da glória. Olha o que Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Querido, Jesus está dizendo: no céu, na casa de meu Pai, há habitação, há lugar, há espaço para os meus discípulos estarem, há uma morada para vocês no céu, junto ao Pai, junto a mim. E Jesus Cristo está dizendo sobre preparar um lugar. Queridos, Jesus, ele não estava se referindo a uma ida aos céus para bater uma laje, para pensar num projeto arquitetônico, subir paredes e montar uma mansão celestial para nós. Não, Jesus Cristo estava falando desse lugar que ele prepara através da sua morte, da sua ressurreição, através do caminho vivo e novo que ele prepara para nós e que nos dá acesso ao Pai. Então, quando ele diz que vai preparar um lugar, não é porque o céu está inacabado ou porque não tem instalações suficientes no céu, não, é porque Jesus Cristo está dizendo que é a morte dele, o sacrifício dele, a vida dele, que traz o caminho que nos leva
a Deus. E isso é a preparação desse lugar para nós. E ele disse, assim não fosse, eu teria dito a vocês. Ou seja, ele está dizendo assim, se a descrição do que eu estou dizendo do céu não fosse essa, eu teria dito para vocês, mas eu estou afirmando, tem um lugar, tem morada para vocês na casa do Pai, porque eu preparo esse caminho. E quando Jesus diz assim no versículo 3, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, Jesus ele está apontando também para o seu retorno, para o seu conforto, onde nós estaremos com Ele. Aqui existem menos aspectos apocalípticos nessa frase, mas aspectos mais no sentido de trazer o conforto aos discípulos, que Ele vai preparar esse caminho onde nós, como discípulos de Jesus, temos acesso e vamos permanecer com Ele nesse lugar, e onde Ele estiver, nós estaremos também. Ou seja, Jesus está dizendo, queridos, no capítulo 13, eu disse para vocês que eu vou para um lugar onde vocês não podem ir, mas agora ele está dizendo no 14, eu vou preparar um lugar, ou seja, a minha morte, o meu sacrifício vai dar a vocês um acesso a esse lugar onde nós vamos estar juntos, onde nós vamos estar em comunhão plena. E no versículo 4 ele diz assim, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Jesus está afirmando aqui o caminho, e é engraçado porque Jesus está dizendo assim, vocês têm noção desse caminho, vocês sabem qual é esse caminho. E agora, no versículo 5, aparece o Tomé para dizer assim, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como saber o caminho? E alguns podem dizer, não, então Jesus errou, ele disse que eles sabiam o caminho, mas Tomé está dizendo aqui que não sabe o caminho. Queridos, Jesus não erra, ele não falha. O que ele está dizendo é, vocês me conhecem, porque mais à frente ele vai dizer, eu sou o caminho. Então ele está dizendo assim, vocês sabem qual é o caminho. Ele está como se declarando que aqueles discípulos, eles estavam diante do caminho, ou seja, vocês sabem, está debaixo do nariz de vocês. Vocês sabem qual é esse caminho. Mas aqui Tomé, que é esse discípulo muitas vezes descrito com muitas dúvidas e questionamentos, ele está querendo saber qual é o lugar que Jesus vai e consequente caminho. Ou seja, se ele não sabe o destino, como é que ele vai saber o caminho? Mas agora Jesus Cristo vai apontar para eles de uma forma mais direta, para que eles possam descobrir aquilo que estava trazendo cegueira e trazer luz à revelação de Cristo. Então ele diz assim, eu sou o caminho e a verdade, a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Sabe por que eles sabiam qual era o caminho? Porque eles estavam diante do caminho. Jesus era o caminho. Então Jesus fala assim para eles, vocês sabem qual é o caminho? Sim, olha aqui para mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E esse é um dos textos mais magníficos do Novo Testamento, porque Jesus Cristo está expressando para os discípulos a sua divindade. Ele está dizendo assim, eu levo vocês até Deus, eu sou esse caminho, eu sou a verdade de Deus, eu revelo, eu sou a expressão exata do ser de Deus, eu revelo o Pai. E ele está dizendo assim, eu sou a vida de Deus, eu dou esse acesso e não há outro acesso até o Pai. Eu revelo o Pai, eu trago a verdade e a vida do Pai, e ninguém vai encontrar essa verdade, esse caminho e essa vida em outro lugar a não ser em mim. E agora Jesus diz, se vocês tivessem conhecido, conheceriam também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Queridos, Jesus está dizendo assim, se vocês me conheceram, ou seja, se vocês tiveram acesso a mim, vocês também vão ter acesso ao Pai. Jesus é a chave para conhecer o Pai. Jesus, ele está apontando para a sua divindade, avisando os discípulos que desde que eles estiveram naquele período do ministério de Jesus, eles têm conhecido a Cristo, ou seja, também conhecido o Pai, porque quem vê o Pai, vê o Filho. E é o que Jesus vai dizer agora nessa sequência. Então, nos versículos 8 a 11, nós temos agora Filipe, outro apóstolo, se levantando com dúvidas. Ele diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha que engraçado, queridos. É um outro discípulo que pensa numa solução para resolver esse dilema. E qual dilema era esse?
Era o dilema de que eles estavam à procura do caminho, à procura do destino, eles estavam à procura de entender melhor a revelação de Deus, eles estavam com algumas dúvidas, alguns questionamentos no seu coração. Então Filipe, ele tem uma ideia que é uma ideia que parece muito piedosa, parece muito elevada, porque esse é um pedido que o próprio Moisés pediu a Deus. Lá no versículo 18 do capítulo 33 de Êxodo, Moisés diz assim: peço que me mostres a tua glória. Ou seja, Filipe falou assim, deixa eu fazer às vezes aqui de um Moisés, eu quero a visão de Deus, esse é o anseio que eu tenho. E essa é uma esperança de um vislumbre elevado da glória de Deus. Mas aqui Jesus, ele responde Filipe com uma certa tristeza, ele diz assim: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e você não tem me conhecido. Ele está dizendo assim: Filipe, tem uma cegueira espiritual na sua vida. Desde o meu ministério, ou seja, há tanto tempo nós estamos caminhando juntos. A gente está num dia a dia de viver o reino de Deus. Você está comigo, você está vendo tudo e você está me perguntando para mostrar o Pai. Ou seja, Jesus está entristecido porque havia uma verdade tão nítida diante de Filipe e ele não estava percebendo. Você lembra do objeto perdido que está na sua cara, está debaixo do seu nariz, você já olhou, procurou em todos os lugares, mas está ali diante de você. Essa era a realidade de Filipe. A verdade, o caminho, a vida, a expressão exata do ser de Deus estava diante dele, mas ele estava querendo ainda uma revelação que já tinha sido apresentada a ele. E queridos, essa é a tristeza de Jesus, de perguntar: Filipe, você está comigo, a gente está nesse ministério. Então Jesus, ele prossegue dizendo assim: não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O que Jesus Cristo está dizendo para nós, queridos, é: tragam a memória, creiam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, porque em todo o ministério de Jesus nós vemos Ele fazendo e apontando para o Pai. Aquilo que Ele fazia, Ele diz que era a vontade do Pai, ou seja, Jesus estava alinhado com os propósitos eternos do Pai, aquilo que Jesus fazia apontava para a realidade eterna de Deus Pai. Então Ele está dizendo assim: vocês têm que crer, creiam que eu estou no Pai e o Pai em mim, que as palavras que eu digo, elas são do Pai, e que Ele faz as suas obras. E Ele diz assim: crede ao menos por causa das obras. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo assim: tragam à memória de vocês, discípulos, o que eu realizei. Se lembrem dos milagres, dos sinais, das curas. Se lembrem que eu curei um cego de nascença, como nunca se viu em Israel. Se lembrem que eu ressuscitei Lázaro depois de 4 dias de morte. Se lembrem da transformação da água do vinho. Se lembrem de todas essas realidades que só Deus pode realizar, porque se só Deus pode realizar, eu que sou filho de Deus, realizei nessa terra. E agora, nos versículos 12 a 14, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Queridos, nós temos que entender o que significa isso. Muitas vezes esse é um dos versículos que é mal compreendido, porque as pessoas acreditam que Jesus estava falando que se Ele ressuscitou Lázaro, agora os discípulos vão fazer muito mais do que Jesus fez no seu ministério. E não é sobre a estatura daquilo que Jesus realizou, não é sobre realizar sinais mais miraculosos, milagres mais elevados, não. É sobre a força da mensagem que os discípulos carregam. E eu quero que você entenda isso. Jesus está dizendo assim: vocês vão fazer as obras que eu fiz. Obviamente Ele está falando dos sinais, dos milagres, mas ele vai dizer: vocês farão obras maiores, não na estatura, nem na extensão daquilo que os discípulos farão,
porque nós sabemos também que os discípulos levaram a mensagem do Evangelho para todo o mundo conhecido, mas Jesus está dizendo sobre a força dessa mensagem, uma vez que, depois que Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus, agora as obras que os discípulos realizam, que nós realizamos, não é sobre o ministério terreno do advento da encarnação de Cristo. É sobre um Cristo ressurreto, glorificado, que está à destra do Pai, que está governando todas as coisas. Então nós estamos pregando e anunciando obras a partir daquilo que Jesus Cristo fez depois da sua ressurreição, na sua glorificação. Você tem ideia como o poder dessa mensagem ela é intensificado, porque agora nós estamos falando de uma realidade onde Cristo está glorificado, onde Cristo é aquele que está revestido de toda glória, de toda autoridade. Então o que Jesus Cristo está dizendo é, porque eu vou para junto do Pai. Ah, meus queridos, agora essa vida do reino, ela é elevada. E no versículo 13, nós temos Jesus agora dando orientações a respeito da oração. Meus queridos, se nós queremos viver a vida do reino, se nós queremos enxergar Jesus como Ele verdadeiramente é, nós precisamos nutrir uma vida de relacionamento, nós precisamos nutrir uma vida de comunhão com Deus. E eu abro um parêntese para dizer, Jesus Cristo nessa terra, Ele viveu uma vida onde Ele estava alinhado com a vontade do Pai, e a vida que Jesus Cristo viveu glorificou ao Pai, porque Jesus Cristo estava a todo tempo em comunhão intensa para revelar a verdade e a vontade de Deus. E agora nós como filhos, nós como discípulos de Jesus Cristo, temos que viver uma vida de comunhão, de relacionamento íntimo com Cristo, para que nós tenhamos a revelação de quem Ele é, anunciemos a revelação e a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Então Jesus Cristo está dizendo assim, tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que Jesus está dizendo para nós é, vivam uma vida de oração, onde vocês vão pedir em meu nome, ou seja, nós vamos pedir aquilo que está de acordo com o caráter de Deus, e Jesus fará para que a vontade do Pai seja realizada, o Pai seja glorificado no Filho. E se vocês me pedirem alguma coisa em meu nome, ou seja, alinhado à minha vontade, alinhado ao meu caráter, eu realizarei, eu farei. E aqui, queridos, eu quero concluir dizendo para vocês, nós precisamos enxergar a verdade de quem Deus é. Nós precisamos viver uma vida intensa de comunhão com o nosso Deus. E eu quero dizer para você que talvez você viveu muito tempo na igreja, talvez você é alguém que teve muito tempo de igreja, teve muito tempo de comunhão com cristãos, mas talvez você não tenha ainda um entendimento da revelação de quem Jesus Cristo é. Talvez você pode ser como um Filipe, como um Tomé, sem saber o caminho, pedindo para que Deus mostre alguma coisa para você, quando na verdade a verdade já está diante do seu nariz. E eu quero dizer para você, Deus quer que nós o conheçamos a cada dia mais. Deus quer se revelar a nós a cada dia mais. Deus quer mais. Nós precisamos de mais e mais intimidade com Deus. Nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Nós precisamos meditar nas Sagradas Escrituras para realmente compreender aquilo que o Senhor revela sobre o seu caráter, sobre os seus atributos, para que nós possamos entender verdadeiramente quem Jesus Cristo é. E queridos, hoje eu te convido a entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, e que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Essa é uma realidade que pode talvez você ter ouvido muitas vezes, mas hoje eu te convido a fazer essa realidade descer ao seu coração, que você enxergue a beleza de Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós temos a informação, mas não compreendemos com o nosso coração, e isso não se torna uma verdade. Que a gente faça como Jó, que depois de toda a tormenta, de todo o caos que ele enfrentou na vida dele, ele teve um encontro verdadeiro com Cristo.
Não que ele não fosse alguém anteriormente piedoso, não, ele era justo, ele era temente ao Senhor. Mas sabe o que acontece? Quando ele tem um encontro real e verdadeiro com Cristo, ele pode dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que os teus olhos vejam a Jesus Cristo, e eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, que nesse momento, Pai, onde essas vidas estão tendo acesso a essa mensagem, Deus, que eles possam ser despertados para enxergar a beleza de quem o Senhor é, para entender e compreender mais daquilo que o Senhor é, realiza e executa nas nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, te bendizemos, que a tua beleza, que o teu caráter, que os teus atributos, que a grandeza do teu nome, Pai, ela esteja em nossos corações e que nós possamos verdadeiramente enxergar e conhecer o Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.